Boa tarde, senhores jornalistas. Permita-me que comece por referir que no dia em que estamos hoje a iniciar estas conversações com o Governo, a propósito do fim do programa de assistência financeira que o país viveu nos últimos 3 anos e o regresso de Portugal em pleno mercados financeiros, aquilo que importa também recordar é que no dia 1 de abril de 2011, as taxas de juros a que a dívida pública portuguesa era transacionada ultrapassava os 10% e que no dia de hoje as taxas de juros são transacionadas 7% abaixo daquilo, 7 pontos percentuais abaixo daquilo que era transacionada nessa altura. No dia de hoje sabemos, pela informação que o Governo nos prestou, que existe uma reserva financeira do Estado na ordem dos 16 mil milhões de euros para garantir que o Estado tem a dotação financeira indispensável a cumprir as suas responsabilidades nos próximos tempos. Quando, em 2011, pedimos o resgate financeiro, hoje sabemos, é público, que ou 300 ou 800 milhões de euros, é quase indiferente, era o que existia nas contas do Estado para fazer face às responsabilidades que o Estado tinha que enfrentar nos tempos mais próximos. Julgo que, passado 3 anos, estes dois números são bastante impressivos e revelam bem o longo percurso que foi feito ao longo destes 3 anos e, acima de tudo, demonstram que os sacrifícios que os portugueses realizaram tiveram resultados concretos. Hoje somos um país com a sua credibilidade internacional recuperada, como revelam as taxas de juro. Somos um país que está a reconquistar a sua autonomia financeira, como revela a sua capacidade de ter hoje uma reserva financeira de 16 mil milhões de euros para responder a eventuais necessidades de financiamento do país. Mas mais do que isso, hoje somos um país que aplicou um conjunto importante de reformas muito significativas na sua economia, nas várias áreas da sua sociedade e que hoje olha para o futuro de forma completamente distinta daquela que olhou nos últimos anos. Importa recordar que Portugal hoje é um país que começa a pensar no pós-Troika de uma forma completamente distinta daquela que foi discutida nos últimos tempos. Há um ano atrás, há um ano e meio atrás, aquilo que nós ouvíamos era permanentemente a oposição em Portugal a reclamar uma nova estratégia para o país, dizendo e afirmando que o país estava no rumo errado, e nós afirmávamos que o país estava no rumo certo, e reclamando uma inversão dessa estratégia para que Portugal pudesse sair do resgate financeiro que estava a viver. Ora, passados estes 3 anos, prova-se que o caminho e o rumo que o Governo definiu para o país e que o Partido Social Democrata apoiou incondicionalmente era o rumo certo. Hoje estamos a discutir como é que Portugal acederá a mercados, de forma completa e absoluta. Não há nenhuma dúvida sobre a nossa capacidade de cumprirmos integralmente o programa a que nos obrigamos há 3 anos, mais concretamente em 17 de maio de 2011. E hoje, aquilo que nós sabemos, os portugueses aquilo que sabem hoje, é que se tivéssemos seguido a estratégia que a oposição reclamava ao longo destes 3 anos, o que estaríamos hoje a discutir não era uma saída do programa de ajustamento financeiro, mas seria sim a discutir um novo resgate para Portugal. É preciso recordar que se o Governo tivesse cedido e os partidos da maioria tivessem cedido às pressões que a oposição ao longo destes 3 anos exerceram para se mudar o rumo que o país estava a seguir, o resultado que teríamos hoje, aquilo que estaríamos hoje a discutir, não era a saída de Portugal do programa de ajustamento a que esteve obrigado, mas era sim Portugal ter que recorrer a um segundo resgate para poder sobreviver. E isto é muito importante para perspectivarmos o futuro. E esse futuro torna-se mais relevante quando olhamos em concreto para o modo como sairemos do programa de ajustamento. E aquilo que nós ouvimos hoje do Governo foram explicações muito importantes, mas acima de tudo há 2 que eu queria sublinhar, 2 ideias que eu desejava sublinhar. A primeira é que o Governo não se quer precipitar com nenhuma decisão imediata. Ainda tem tempo e quer aproveitar o tempo que lhe resta para continuar a recolher o máximo de informação, no sentido de tomar uma decisão com toda a informação que possa recolher,
de forma a assegurar a defesa do interesse nacional, como sempre o tem feito em todas as circunstâncias. Nunca se tem pautado por taticismos político-partidários, mas sim única e exclusivamente pela defesa do interesse nacional nas opções que tomem. Mais uma vez, no modelo de saída, se um modelo com programa cautelar ou sem programa cautelar, que ainda não está decidido, quando essa decisão for tomada, será tomada exclusivamente atendendo ao interesse nacional. Por fim, relativamente ao pós-Troika, gostava de sublinhar algo que nos parece muito relevante. Tem a ver com aquilo que de mais relevante o país precisa de encontrar nos próximos meses em Portugal, que é um espaço de diálogo social, um espaço de construção concreta de consensos e um espaço de interação política entre os diferentes agentes partidários e institucionais para garantir que se constrói um ambiente interno que seja gerador de confiança externa e interna, que garanta que o percurso de crescimento económico que o país iniciou em meados de 2013 e que para 2014 todas as projeções que têm sido revistas apontam que esse crescimento da nossa economia se irá reforçar, e a queda do desemprego e o aumento do emprego, que se mantenha, que acima de tudo se reforce e que garanta que este rumo que estamos a seguir seja um rumo de sucesso, mas agora só única e exclusivamente dependendo do nosso trabalho, da nossa capacidade de entendimento e, acima de tudo, da nossa capacidade, enquanto responsáveis políticos, de criar os consensos indispensáveis para que Portugal não precise mais de voltar a ter que estender a mão à ajuda externa. Gostava de perguntar se, tendo em conta que Portugal hoje tem taxas de juros 10 anos muito semelhantes àquelas que a Irlanda tinha quando terminou o seu programa de resgate, quais são as dúvidas que o PSD e que o Governo têm também neste momento relativamente a uma saída limpa, tal e qual como fez a Irlanda? Quanto aos consensos, gostava de perguntar se esta discussão que foi aberta com a possibilidade de se aumentar o salário mínimo, se o PSD entende que pode vir a ser um facilitador de entendimentos, nomeadamente com o maior partido da oposição. Permita-me que, relativamente à primeira questão, as dúvidas são metódicas e prendem-se com a necessidade de nunca tomar uma decisão fora de tempo. Na política, uma decisão tomada fora de tempo é sempre uma má decisão. Ainda existe tempo para que o Governo decida e para que recolha mais informações para poder então decidir com todos os elementos que são indispensáveis a essa decisão. Isso, há a necessidade de continuar a observar um conjunto de indicadores que neste momento são muito positivos, mas continuar a observar até o limite do tempo que dispomos. Em segundo lugar, sobre a questão que me colocou, eu julgo que se suscitou um debate em Portugal um tanto ou quanto pitoresco, porque o Primeiro-Ministro afirmou como Presidente do Partido Social Democrata no Congresso dos Trabalhadores Sociais Democratas que o Governo estaria disponível, e o Partido Social Democrata, para iniciar uma discussão em volta da atualização do salário mínimo nacional. Ora, isso é algo que ele já afirmou noutras circunstâncias. Só não aconteceu antes, todos nós sabemos, tinha a ver com a necessidade de dar por terminado o programa de resgate a que Portugal estava sujeito e dos condicionalismos que, de alguma forma, impediam que essa discussão se iniciasse de forma sustentada. Com certeza, consultando os vossos arquivos, encontrarão muitas afirmações nesse sentido. Mas também há aqui uma matéria de fundo muito importante, que é, não entrando naquela competição que nós vimos instalada na opinião pública portuguesa por alguns partidos, a reclamar valores diferenciados para o salário mínimo nacional, ou quem é que foi o pai da ideia, ou o primeiro a falar do assunto, aquilo que importa enquadrar é o ambiente macroeconómico em que isto acontece. Discutir a atualização do salário mínimo nacional ou qualquer acordo relativamente à política de rendimentos em Portugal, quando o desemprego estava a crescer, o emprego estava a cair e havia uma recessão económica, é completamente distinto de discutir esse mesmo tema quando temos a economia a crescer, este ano com uma previsão de cerca de 1,4%, e com o emprego a crescer, desde meados do ano passado, e o desemprego a baixar sustentadamente. Isto revela que o enquadramento macroeconómico é o adequado para se ter esta discussão.
Mas esta não deve ser uma discussão, e aí sigo muito de perto aquilo que disse o Presidente do Conselho Económico e Social, uma discussão sobre um tema específico, sobre o salário mínimo nacional. Deve haver um trabalho mais amplo. O Partido Social Democrata defende que deve haver, no âmbito da concertação social, um diálogo mais amplo que torne possível discutir transversalmente a política de rendimentos em Portugal associada à produtividade da nossa economia. Nunca conseguiremos construir um consenso suficientemente sólido, duradouro e, acima de tudo, que gere confiança interna e externa para os investidores e, naturalmente, para a criação de emprego, se não for feito um trabalho nesse âmbito de consenso, em sede de concertação social, que associe uma política de rendimentos transversal, quer no setor público, quer no setor privado, com a produtividade da nossa economia e do nosso país. E, portanto, este é o pensamento do Partido Social Democrata sobre esse tema, e aquilo que queremos sublinhar é que, naturalmente, acreditamos que se abre uma nova etapa na nossa vida coletiva, com mais confiança, mas com muito sentido de responsabilidade. Ainda temos muitas metas orçamentais para cumprir nos próximos anos, ainda temos um longo trabalho para cumprir no âmbito daquilo que foram as responsabilidades que o Partido Social Democrata, o CDS-PP e o Partido Socialista assumiram quando aprovaram no Parlamento o Pacto Orçamental e aprovaram a Lei de Execução Orçamental, de Enquadramento Orçamental, e por essa via há uma obrigação destes três maiores partidos de respeitarem aquilo que aprovaram no orçamento e de serem consequentes com as proclamações, nomeadamente, que têm sido feitas pelo Partido Socialista a propósito desses mesmos objetivos. É possível este consenso que está agora a pedir para o período pós-Troika, uma vez que até agora os partidos da oposição, nomeadamente o PS, têm dito que depois deste tempo todo a não haver qualquer abertura do governo para alterar as suas políticas, acha que é possível agora, neste momento, encontrar um consenso político, depois de já estar tudo decidido, e os partidos da oposição sentirem que não participaram de alguma forma nessas políticas que o governo levou a cabo? Eu julgo que aquilo que impedia alguns consensos, nomeadamente com o Partido Socialista, era o receio que o Partido Socialista tinha de ficar associado a medidas difíceis. Mas essas medidas foram cumpridas nos últimos 3 anos. O momento mais difícil porque passou Portugal foi o momento em que precisava ter tido do maior partido da oposição e aquele que no governo negociou o programa de ajustamento e o resgate financeiro, precisava ter tido desse maior partido da oposição uma atitude de maior colaboração, de maior sentido de responsabilidade. E julgo que aquilo que impediu o Partido Socialista de ter a coragem de tomar algumas decisões e de se associar a algumas dessas reformas que foram efetuadas nestes 3 anos, estão a esbater-se temporalmente, porque daqui para a frente o que nós temos para discutir é todo um conjunto de regras e de disciplina que obviamente não nos podemos desviar, mas é poder olhar para matérias como esta da política de rendimentos e da produtividade com um outro sentido e com uma outra esperança. Ora, eu espero que isso seja um bom motivo para que o Partido Socialista abandone algum taticismo político-partidário que tem revelado nos seus posicionamentos e se assuma como um parceiro ativo na construção de um ambiente diferente no futuro. O Partido Socialista tem sido, ao longo deste tempo, um partido que eu já tive a opinião de classificar como o partido do não, porque não ajudou quando deveria ter ajudado, não se apresentou como uma alternativa credível porque não apresentou propostas, não está disponível para dialogar e não está disponível para construir um caminho em conjunto. Eu espero que o Partido Socialista abandone esta ideia-chave de ser o partido do não para passar a ser o partido do sim. Do sim na construção de propostas conjuntas, no sim no diálogo, no sim na construção de um ambiente mais favorável, com todas as diferenças político-partidárias e de opinião que nos separam, mas acima de tudo em nome daquele que é o interesse nacional que nós temos que servir. Vai perturbar todo esse cenário e saber se eventualmente foi conversado sobre alguma conversa no sentido de um plano B. Também gostava de lhe perguntar se esta reserva de 16.000 euros não acha que poderá ser uma boa almofada para uma saída limpa, e também se conversaram sobre o documento de estratégia orçamental, o que é que será o pós-troika, já que Portugal tem que cumprir uma meta muito reduzida para o déficit em 2015, 2,5%. O que é que isso significa para a vida dos portugueses? Mais cortes? Sobre as matérias que me coloca, só lhe responderei a uma.
mas obviamente procurarei dar uma explicação relativamente a uma outra e ignorarei totalmente a primeira. Relativamente à questão que me coloca dos 16 mil milhões de euros, aquilo que eu lhe gostava de sublinhar é que esses 16 mil milhões de euros são de total importância para o país. Revela bem aos portugueses que hoje, apesar de todas as dificuldades por que passaram, o país tem uma reserva financeira importante que lhe dá a almofada, o estofo, a confiança de não estar permanentemente com a corda na garganta como esteve em 2011, quando teve que pedir ajuda internacional, porque só tinha nos seus cofres 300 milhões de euros. É uma diferença muito substantiva. Ter 300 milhões de euros ou ter 16 mil milhões de euros é uma diferença muito substantiva. Em segundo lugar, sobre a questão do DEL e sobre a questão do déficit que Portugal está obrigado a atingir em 2015. Sobre a questão do DEL, o Sr. Primeiro-Ministro já teve a oportunidade de publicamente esclarecer que essa será uma matéria que até ao final do mês de abril o Governo publicamente se pronunciará e apresentará o DEL na Assembleia da República. E, portanto, para aqueles que falam em agendas escondidas, aquilo que eu tenho encontrado é que essas agendas escondidas estão nesses agentes partidários que falam das agendas escondidas. Porque eles, sim, não apresentam nem soluções, nem propostas, nem alternativas. Isso é esconder dos portugueses aquilo que pretendem fazer. E quando se descaem em algumas entrevistas e em alguns debates, vêm assumir coisas que criam enormes embaraços, como reconhecerem que é impossível recolocar os rendimentos ao nível daquilo que estávamos em 2011. Não foi. Mas eu estou a recordar, só para precisar os termos concretos em que esta matéria já foi tratada na opinião pública. Sobre a questão que me colocou ainda relativamente ao DEL e ao déficit que visa ser atingido de 2,5% em 2015. Relativamente a essa matéria, o Sr. Primeiro-Ministro também já tornou público que há um conjunto de reuniões do Conselho de Ministros que estão a tratar esse tema e, oportunamente, o Governo apresentará o conjunto de medidas que procurarão garantir que o Estado, em 2015, cumprirá com o Tratado Orçamental e com a Lei de Enquadramento Orçamental, que curiosamente teve a concordância não só do Partido Social Democrata e do CDS-PP, mas também do Partido Socialista, mas para o qual o Partido Socialista não contribui com absolutamente nada no sentido de tornar possível atingir-se esse mesmo objetivo. As proclamações são sempre muito simpáticas, mas depois o trabalho em concreto, aquilo que nós temos encontrado da parte do maior partido da oposição, é um silêncio absoluto e um medo total em comprometer-se com o que quer que seja. Muito obrigado, Srs. Jornalistas.